Enquanto os cientistas exploravam a vasta extensão do universo, fizeram algumas descobertas incríveis que os deixaram com mais perguntas do que respostas. De uma super-terra escaldante a um mundo em forma de bola de futebol, as descobertas de exoplanetas de 2022 estão realmente fora deste mundo. Portanto, segurem-se bem. O futuro das descobertas está mais brilhante do que nunca. Número 1. Novo tipo de exoplaneta. As anãs vermelhas constituem mais de 70% de todas as estrelas no espaço. Então, em setembro de 2022, os cientistas decidiram olhar mais de perto os pequenos mundos que as orbitam. O que encontraram foi incrível. Um novo tipo de exoplaneta feito de rocha e água em forma líquida ou gelo. Os pesquisadores sugeriram que esses planetas provavelmente surgiram de material gelado e nasceram longe de suas estrelas, além da linha de gelo, onde as temperaturas superficiais estão congelando. Mas depois migraram mais para dentro, para onde os astrônomos os detectaram. Essa descoberta pode ter enormes implicações na busca da vida no cosmos. Embora esses planetas estejam carregados de água, podem não estar cobertos de oceanos. Quem sabe, talvez um deles seja a Terra 2.0. Nosso número 2. O mundo do tamanho de Júpiter. Imagine um planeta tão maciço e misterioso que é como um Júpiter escondido na nossa galáxia. Bem, acabamos de descobrir um daqueles que orbitam uma estrela a apenas 379 anos-luz de distância. Só isso! Nós o chamamos de TOI 2180b. E esse carinha está na boca do povo. Por quê? Bem, para começar, ele leva 261 dias para orbitar sua estrela, o que é muito mais tempo que a maioria dos gigantes de gás que encontramos até agora. Mas não é tudo. A temperatura nesse mundo é surpreendentemente amena, com uma média de 112 graus Celsius negativos. Para comparar, a temperatura em Júpiter e Saturno está em torno de 138 graus Celsius. É tipo um intermediário entre os exoplanetas gigantes e nosso Júpiter. Mas a questão permanece: como esse planeta ficou tão diferente? Os cientistas ainda estão tentando descobrir. Esperamos algumas respostas em breve. Número 3. O planeta Hulk. Sua superfície está coberta de magma derretido e o ano dura apenas metade de um dia. Bem-vindo ao TOI 1075b, um exoplaneta que tem sido apelidado de Planeta Hulk pelos cientistas. Localizado a 200 anos-luz, essa super-terra é um dos planetas mais maciços já descobertos. Sua proximidade com sua estrela-mãe faz com que sua superfície atinja temperaturas abrasadoras de 1050 graus Celsius. É tão quente que qualquer forma de água evaporaria instantaneamente e o ar seria preenchido com rocha vaporizada. Mas não é apenas o calor que é impressionante, é também o tamanho. TOI 1075b tem quase 10 vezes a massa da Terra, tornando uma das mais maciças superterras já descobertas. Mas o mistério não para por aí. A órbita do planeta leva apenas 14,5 horas, um dos períodos orbitais mais curtos já registrados para um planeta de seu tamanho. Que excitante aquisição para o nosso catálogo! Número 4. 3 planetas condenados. Os astrônomos fizeram uma descoberta chocante de 3 planetas que estão circulando em uma dança perigosa ao lado das estrelas que lentamente desaparecem. Há apenas uma década, os cientistas nunca imaginaram que tais planetas pudessem existir. Esses planetas gigantescos a gás, de tamanho semelhante ao de Júpiter, orbitam muito perto de suas estrelas, que desaparecem lentamente. Eles estão meio que na beira do precipício, sabe? Pegue, por exemplo, o TOI 2337b. Sua órbita provavelmente o enviará direto aos braços inflamados de sua estrela hospedeira em menos de 1 milhão de anos. Bom, eu é que não vou estar por perto para ver. Quando essas estrelas entram em seus últimos dias, estão puxando os planetas próximos como um buraco negro, alterando suas órbitas e causando potencialmente colisões catastróficas. E à medida que esses planetas se aproximam de suas estrelas, suas atmosferas se aquecem e incham, levando a algumas diferenças de densidade alucinantes.
Mas apesar da desgraça e da tristeza, estudar esses mundos poderia nos dar valiosos insights sobre a evolução do nosso próprio sistema solar. Número 5. Planeta com uma atmosfera de bário. São 2 planetas quentes e ardentes, cada um com uma atmosfera feita do elemento mais pesado já encontrado em um exoplaneta, o bário. Esses planetas, conhecidos como WASP-76b e WASP-121b, são gigantes de gás ultraquentes chamados Hot Jupiters, que orbitam super perto de suas estrelas. São basicamente bolas gigantes de fogo com um lado voltado para a estrela, cozinhando a temperaturas suficientemente quentes para vaporizar ferro e outros metais. Mas, como o vapor de ferro quente é soprado para o lado mais frio da noite do planeta, ele se transforma em líquido e cai como chuva de ferro. Esses planetas nos proporcionaram uma surpresa especial. O bário é um metal pesado, cerca de 2,5 vezes mais pesado que o ferro. Ainda assim, os cientistas conseguiram detectá-lo nas camadas superiores das atmosferas desses planetas. É realmente um mistério e um enigma que ainda estamos tentando resolver. Imagine aterrissar em um planeta como esse e olhar para essa chuva de ferro e o pesado bário em seus céus. Seria terrivelmente horripilante. Número 6. O planeta do futebol. Prepare-se para isso, entusiasta do espaço. Acabamos de descobrir um planeta em forma de bola de futebol. E isso é diferente de tudo que já vimos. Conheça o WASP-103b, o ultra-quente exoplaneta que está a mais de 1000 anos-luz da Terra. Esse gigante de gás está tão próximo de sua estrela-mãe que sua forma está sendo esticada pelas intensas forças gravitacionais. Mas isso não é só uma diversão gerada por uma estrutura metamorfa. É também uma valiosa descoberta científica. Ao estudar as passagens do planeta pela sua estrela, podemos medir sua deformação pela primeira vez. É como tirar uma foto de um planeta em movimento, dando uma visão das condições extremas que ele pode suportar. É, de fato, uma grande descoberta. Número 7. Uma luz zodiacal. Está pronto para uma história de fantasmas cósmicos? Cientistas e estudantes do ensino médio na China descobriram um fenômeno assustador em 3 exoplanetas distantes. É a luz zodiacal, um brilho semelhante ao que se vê aqui na Terra durante o pôr do sol. Mas não é apenas um show de luz sinistro. Poderia conter pistas sobre a composição desses mundos potencialmente habitáveis. Imagine ver o pôr do sol de um ponto escuro na Terra e, em vez de escuridão, aparece um triângulo de luz. Isso é luz zodiacal, causada pela luz solar que reflete as partículas de poeira que enchem o sistema solar com restos de asteroides e cometas. A equipe de pesquisadores analisou 47 exoplanetas potencialmente habitáveis e descobriu que 3 deles, Kepler 69c, Kepler 1229b e Kepler 395c, todos superterras, tinham sinais dessa luz. Essa descoberta é mais do que apenas um fenômeno assustador. Ela poderia revelar informações sobre a presença de asteroides e cometas nesses sistemas de exoplanetas, que poderiam ser difíceis de detectar de outra forma. Portanto, é muito legal. Número 8. Um planeta com nuvens de silicato. Apresento a você o VHS 1256b. Não é fita de videocassete, tá? É um mundo estranho e exótico, envolto em mistério e maravilha. Um lugar onde as nuvens são feitas de areia e o céu é sempre vermelho. Não é coisa de ficção científica, mas uma descoberta da vida real feita pelas mentes brilhantes da NASA. É um exoplaneta anão marrom que está fazendo fama na comunidade astronômica. Ele é grande demais para um planeta, quase 20 vezes o tamanho de Júpiter. Mas não é bem uma estrela, é algo... Há décadas, os cientistas vêm descobrindo novos planetas fora do nosso sistema solar. Até 2023, encontramos mais de 5.000 deles, e muitos poderiam até ter vida. Agora, se você está pronto para um passeio selvagem pelo espaço, vamos descobrir quais exoplanetas potencialmente habitáveis descobrimos nos últimos anos. Começando por LP-890-9b e LP-890-9c. Aperte o cinto, porque estamos indo para o LP-890-9, uma estrela anã vermelha localizada a impressionantes 105 anos-luz da Terra.
Ela é bastante fria em comparação com o nosso Sol, em termos de temperatura, claro, chegando a cerca de 2.600 graus. Agora, essa espertinha pode ser pequena, mas está cheia de surpresas. Por exemplo, tem 2 exoplanetas orbitando em torno dela. Além disso, ambos provavelmente são terrestres, o que significa que são rochosos assim como a Terra. Primeiro temos LP 899b, que foi descoberto em 2022 pelo telescópio TESS, o que foi posteriormente confirmado pelo equipamento Speculus. Esse planeta é uma super-terra, pesando cerca de 13 vezes a massa do nosso. Também é um pouco maior, com um raio cerca de 1,3 vezes maior. E se você pensou que a órbita de Mercúrio ao redor do Sol era rápida, espere até ouvir sobre esse carinha. Demora cerca de 3 dias para completar uma volta em torno de sua estrela. Imagine adormecer no inverno gelado e acordar no verão quente. Mas o verdadeiro empecilho aqui é LP 899c, descoberto pelo Speculus. Está um pouco mais longe da estrela e demora 2,5 vezes a mais para orbitar do que o LP 899b. Também é um pouco maior que a Terra, mas sua verdadeira fama é sua localização dentro da zona habitável de sua estrela. Isso significa que poderia ter água líquida na superfície e um clima adequado para a vida. Agora, ele se torna o principal candidato para ter a atmosfera estudada com o uso do telescópio espacial James Webb. Mas espere, nem tudo é sol e arco-íris para a LP 899c. Ele também está muito perto de sua estrela, e isso quer dizer que está cheio de radiação que poderia torná-lo menos habitável. E ainda por cima é bloqueado por maré, assim como a nossa Lua. Dessa maneira, um lado do planeta está sempre voltado para a estrela e é incrivelmente quente, enquanto o outro está sempre no escuro e muito frio. Modelos científicos sugerem que ele poderia ser mais parecido com Vênus em termos de atmosfera e clima. E Vênus você sabe, não é conhecido por ser amigo dos humanos. Mas apesar desses desafios, LP 899c ainda é um exoplaneta fascinante que vale a pena estudar mais. Quem sabe que segredos pode conter? Vamos aos próximos candidatos. GJ1002b e GJ1002c. Uma equipe internacional de cientistas liderada por investigadores do Instituto de Astrofísica das Canárias encontrou 2 planetas semelhantes à Terra a apenas 16 anos-luz do nosso sistema solar. Ambos orbitam uma estrela anã vermelha chamada GJ1002. Nosso Sol é uma anã amarela, ou seja, GJ1002 é muito mais fria e mais fraca que ele. Mas está tudo bem, os 2 planetas estão muito próximos de sua estrela, então não deve estar muito frio ou escuro neles. Chamados de GJ1002b e GJ1002c, ficam na zona de habitabilidade do Sol deles, o que significa que podem potencialmente abrigar vida. Além disso, os 2 têm massas semelhantes à da Terra. GJ1002b é o planeta interno e leva cerca de 10 dias para orbitar a estrela, enquanto o GJ1002c demora um pouco mais de 21 dias. A dupla é ótima candidata para o estudo de suas atmosferas e pode até ser alvo de futuras missões em busca de sinais de vida. O mais importante é que ambos poderiam abrigar vida, o que é muito legal. Além disso, o fato de estarem tão perto de nós significa que poderemos visitá-los algum dia. Bem, talvez não nós pessoalmente, mas vai saber. E talvez encontremos alguma vida extraterrestre em um deles. Agora, isso seria fora deste mundo. Mas passando para o próximo. Kepler 1649c, também conhecido como o exoplaneta perdido, foi redescoberto em 2022 por cientistas usando dados da espaçonave Kepler da NASA. Está localizado a cerca de 300 anos-luz da Terra e orbita uma estrela pequena e fria chamada Kepler 1649. Tem aproximadamente o mesmo tamanho da Terra e, assim como os anteriores, se posiciona na zona habitável. Inicialmente, os dados sobre esse mundo foram descartados. Um programa de computador especial chamado RoboVetter, escrito para filtrar automaticamente os volumes de dados do Kepler, rotulou esse candidato como um falso positivo. Em outras palavras, pensou que era apenas algum tipo de erro ou interferência. Felizmente, os pesquisadores verificaram os registros e, ao fazer isso, conseguiram resgatar o pobre Kepler 1649c. Agora sabemos que este é um planeta terrestre, assim como o nosso. E se realmente contiver água, pode até haver vida lá. Mas não faça as malas ainda. Por enquanto, há muitas incógnitas sobre esse carinha. Por exemplo, não sabemos como é sua atmosfera ou que tipo de superfície possui. Também é impossível que esteja bloqueado por maré, assim como o LP 899c. Isso seria desagradável.
É por essa razão que Kepler 1649c definitivamente merece um estudo mais aprofundado. Talvez seja um lugar perfeito para montarmos uma casa de férias no futuro. Apenas certifique-se de levar bastante protetor solar, já que fica bem próximo de sua estrela e as coisas podem se tornar bem quentes. Kepler 1638b situa-se a cerca de 5.000 anos-luz da Terra, na constelação de Cygnus. Também está na zona habitável de seu Sol e foi descoberto em 2020 pela sonda Kepler através do processo chamado transiting. Ele basicamente tira várias fotos da estrela em momentos diferentes. Depois, os programas analisam as imagens e procuram pequenas manchas e pontos nelas. Essas quedas no brilho podem significar que um planeta está passando por lá. Kepler 1638b é um pouco estranho em comparação com a maioria dos exoplanetas que encontramos até agora. Tem cerca de 4 vezes a massa da Terra e um raio cerca de 2 vezes maior, o que o torna do tipo super-Terra. Seu período orbital é de cerca de 260 dias, bem próximo ao nosso. O que é ótimo. Finalmente, pelo menos em algum lugar, o inverno e o verão fluirão normalmente. Kepler 1638b também pode ter um pouco de água líquida. É por isso que, da mesma forma, é um bom candidato para um estudo mais aprofundado para ver se poderia sustentar a vida. Esperemos que possamos descobrir mais sobre ele no futuro. E, finalmente, o último. Kepler 438b é um exoplaneta situado a aproximadamente 640 anos-luz daqui, na constelação de Lyra. Foi achado em 2015 pelo telescópio espacial Kepler. Uma das coisas mais interessantes sobre ele é seu tamanho, quase o mesmo que do nosso mundo, e a localização também dentro da zona habitável. Mas há alguns problemas. Por um lado, Kepler 438b orbita em torno de uma estrela anã vermelha, conhecida por seus altos níveis de radiação solar e explosões. Isso pode tornar a superfície muito hostil para a vida como a conhecemos. Além disso, tem um ano muito mais curto, apenas cerca de 35 dias terrestres, o que pode levar a flutuações extremas de temperatura na superfície. Mas talvez seja o lar de algumas formas de vida extraterrestres resistentes que se adaptaram às suas condições únicas. De qualquer forma, vale a pena ficar de olho. Esta é uma pequena lista de exoplanetas que descobrimos nos últimos anos. Agora, com o uso de novas tecnologias, poderemos encontrar novos com muito mais frequência. Esperemos que pelo menos alguns deles sejam realmente habitados. Confira só. Os astrônomos descobriram um exoplaneta que estão chamando de Super Saturno. Tem anéis sobre uma largura de UA. UA é como os planetas se cumprimentam quando passam. UA! Ou será uma unidade astronômica, que é a distância do Sol à Terra. Esse é um sistema de anéis incrivelmente grande, daí seu nome. O Super Saturno está sendo chamado de Objeto de Mamajack, em homenagem ao astrônomo que liderou a equipe a que devemos a descoberta. O professor Eric Mamajack, da Rochester University, em Nova York, encontrou o Super Saturno enquanto vasculhava dados baixados de observações de trânsito de grande angular. O WASP é a sigla para Wide Angle Search for Exoplanets. É um projeto engenhoso desenvolvido no ano 2000 por astrônomos da Queen's University, em Belfast, Irlanda do Norte, e da Universidade de St. Andrew, na Escócia. Usando 4 telescópios, as câmeras de vídeo CCD nos telescópios registram um leve escurecimento da luz das estrelas causado por objetos que passam na frente delas. Isso é chamado de método de detecção de exoplanetas por trânsito. Por exemplo, o planeta Vênus transita em nossa visão do Sol a cada 200 anos. Um ponto preto, a silhueta de Vênus, é visível cruzando na frente do Sol enquanto Vênus passa entre a nossa linha de visão e o Sol. Este minúsculo eclipse faz com que a quantidade de luz solar que chega à Terra seja reduzida em uma quantidade minúscula, também conhecida como pequenina. O mesmo vale para todas as estrelas da Via Láctea que têm planetas ao seu redor. Exoplanetas transitando na frente de estrelas devem estar em linha direta de visão com a Terra para que a luz da estrela seja esmaecida. Esses trânsitos não ocorrem com muita frequência. É por isso que milhares de estrelas devem ser observadas simultaneamente pelo maior tempo possível, entre 4 e 8 horas por noite. O WASP foi criado para monitorar continuamente o maior número possível de estrelas. Talvez uma delas mostrasse um trânsito de exoplanetas. Isso se traduz em muitos dados sendo produzidos, cerca de 40 gigabytes por sessão de visualização.
Cientistas da computação da Universidade de Leicester, na Inglaterra, desenvolveram um programa de computador para armazenar os dados e gerar gráficos fotométricos da intensidade da luz de cada estrela. A Open University, também na Inglaterra, aderiu ao projeto WASP, pegou esses dados e os disponibilizou para pesquisas de astrônomos de todo o mundo. Os gráficos da intensidade da luz das estrelas que mostram mudanças em seu brilho são chamados de curvas de luz. Esses gráficos têm dois eixos. Um é o eixo da linha do tempo, o outro é da intensidade da luz. À medida que o objeto, considerado um exoplaneta, embora também possa ser uma estrela anã marrom, cruza na frente da estrela, o eixo da linha do tempo acompanha a rapidez com que ele está se movendo. Ele nos diz a distância do objeto até a estrela, enquanto o eixo de brilho acompanha o quanto a luz da estrela diminui. Dessa forma, podemos descobrir o tamanho do objeto. Obviamente, objetos grandes escurecerão mais a luz e serão mais fáceis de detectar. Atualmente, os equipamentos baseados na Terra não são sensíveis o suficiente para medir o escurecimento causado por planetas tão pequenos quanto a Terra. Os do tamanho de Netuno e maiores são o limite para o WASP. No entanto, o telescópio espacial James Webb, que agora está em operação, tem uma sensibilidade muito maior e será capaz de resolver os trânsitos de exoplanetas do tamanho da Terra. Eu sei que você quer que eu chegue ao Super Saturno, mas há outra coisa com a qual você deve estar familiarizado antes de chegarmos lá. Se o exoplaneta tiver uma atmosfera, ou, no caso de Super Saturno, um sistema de anéis, a luz estelar da estrela em que o planeta está transitando brilhará através da atmosfera ou sistema de anéis, e isso também pode ser detectado. A curva de luz mostrará menos escurecimento nos dados fotométricos, porque nem toda a luz da estrela será bloqueada. Alguma luz ainda passará pela atmosfera ou pelos anéis. Isso é importante porque dá aos astrônomos uma leitura da atmosfera. O telescópio espacial James Webb está equipado com espectroscópios que podem determinar o conteúdo de gás da atmosfera de exoplanetas em trânsito, oxigênio, metano, carbono, etc. O projeto WASP está realmente se popularizando. Há um projeto Super WASP, agora constituído por WASP North e WASP South. Um olha para o céu do hemisfério norte, o outro para o céu do hemisfério sul. Há também uma pesquisa de trânsito de nova geração, NGTS, baseada no projeto WASP. É automatizada, para que os astrônomos não precisem ficar acordados a noite toda tomando café, mas eles podem se quiserem. Localizado no Observatório Europeu do Sul, no deserto do Atacama, no Chile, o NGTS varre milhões de estrelas e descobriu mais de 100 exoplanetas com um tamanho tão pequeno quanto 3 vezes o tamanho da Terra. O NGTS iniciou um clube Planet Hunters nas mídias sociais. Cientistas cidadãos podem pesquisar o banco de dados online de curvas de luz. O que tinha sido um esforço estritamente britânico iniciado por 1 ou 2 astrônomos é agora um fenômeno mundial. Com a capacidade de ler as assinaturas espectroscópicas dos gases atmosféricos durante os trânsitos de exoplanetas, surgiu uma nova ideia: tecnoassinaturas. Isso é identificar especificamente gases em atmosferas de exoplanetas que são produzidos por civilizações. O telescópio espacial James Webb pode fazer isso. Gases de poluição como clorofluorcarbonos, CFCs, podem ser vistos espectroscopicamente, se presentes. O trítio dos reatores de fusão, se existirem, também podem ser detectados, juntamente com os padrões de calor das cidades nas superfícies dos planetas. Tecnoassinaturas é um conceito recente que se originou após o início do projeto WASP. Quem sabe o que vai aparecer? Agora vamos voltar ao Super Saturno. A estrela que o Super Saturno orbita é a J1407, uma pequena, tênue estrela da pré-sequência principal, semelhante ao Sol, da 13ª magnitude. Bem, o olho humano só pode ver estrelas com cerca de 6ª magnitude, e cada magnitude é 2,5 vezes mais fraca que a anterior. Portanto, não é uma estrela excepcional, apenas outra estrela telescópica na região de Escorpião Centauro do céu noturno. J1407 é uma estrela jovem que ainda não se estabeleceu em sua fase estável de longa duração. Isso é importante porque Super Saturno, oficialmente J1407b, está mostrando sinais de ter um sistema de anéis em um estágio inicial de desenvolvimento. A curva da luz do Super Saturno estava escondida na montanha de dados do projeto Super WASP. O professor Mamajek e seu associado, Matthew Kenworthy, da Universidade de Leicester, estudaram os dados minuciosamente e produziram um relatório detalhado. O conhecimento depende de bons registros. O eixo horizontal da curva de luz do J1407b, o eixo do tempo, é o que está causando todo o burburinho.
O Super Saturno levou semanas para transitar na frente de sua estrela-mãe, 56 dias para ser exato. Os sistemas de anéis planetários com os quais estamos familiarizados em nosso sistema solar orbitam ao redor do equador dos planetas gigantes gasosos e são muito finos, de apenas alguns metros de espessura até alguns centímetros. Em um telescópio, os anéis de Saturno parecerão desaparecer quando o planeta estiver com inclinação zero em direção à Terra. Saturno deve estar inclinado em um ângulo em relação à Terra para que seu belo sistema de anéis seja visível. É algo que todos deveriam fazer questão de ver, Saturno em um telescópio. Se os anéis do Super Saturno bloquearam a maior parte da luz de J1407 por 56 dias, isso significa que o planeta deveria estar orbitando em uma inclinação acentuada em relação à sua estrela. Se estivesse com inclinação zero, não veríamos os anéis bloqueando a luz. Portanto, o tempo orbital pode ser determinado, 10 anos no mínimo a 200 anos se a órbita for altamente elíptica. Calcula-se que o próprio superplaneta tenha 24 vezes a massa de Júpiter, o que significa que, se for gasoso, pode ser uma estrela anã marrom. Super Saturno parece ter um objeto do tamanho de Marte orbitando em torno dele, porque há uma enorme lacuna nos anéis que provavelmente foi limpa por um objeto grande. A divisão Cassini nos anéis de Saturno é onde a Lua abriu um caminho através dos anéis de Saturno. A curva de luz de Super Saturno foi observada apenas uma vez. Todos os sistemas de detecção de exoplanetas estão atentos esperando que volte a circundar a J1407. Ninguém sabe quando isso vai ocorrer. Alguns astrônomos sugeriram que J1407b é um sistema estelar de anãs marrons em si, apenas passando em frente, mas não conectado à estrela J1407. Um reaparecimento orbital do Super Saturno refutaria essa teoria. A região central do Super Saturno bloqueou toda a luz de sua estrela primária. Isso é o que indica que o sistema de anéis é novo e está em uma fase inicial de desenvolvimento. Com o tempo, espera-se que a massa do anel muito densa próxima ao planeta diminua à medida que toda essa matéria é absorvida pelo planeta ou ejetada para o espaço. Isso é o que aconteceu com os planetas gigantes gasosos do nosso sistema solar. O objeto Mama Jack é um choque. Nunca antes, ou desde então, uma curva de luz como a do Super Saturno foi detectada. Super Saturno adicionou um novo capítulo à nossa compreensão da formação dos sistemas de anéis. Um brinde a você, Super Saturno. Espero vê-lo novamente em breve.